Então, declaro não ter conflito de interesse para essa apresentação. Então, começando com a definição, a fibrilação atrial é uma arritmia supraventricular, né, como todos nós conhecemos, caracterizada por uma atividade atrial desorganizada, e a gente acredita que foi descrita desde 1800, onde foi introduzido o termo delirius cordis, onde que você não tinha uma regularidade aparente nos batimentos cardíacos. A importância, como o Dr. Vicente introduziu, é enorme, porque a incidência da fibrilação atrial ela varia de acordo com a idade da população estudada, e alguns estudos mostrando que, desde os mais otimistas aos mais pessimistas, que há um crescimento na incidência da fibrilação atrial. E o fator idade, como eu disse, é super importante. Uma incidência partindo de 3,1, né, em 100 mil pessoas anos, em pessoas jovens abaixo de 65 anos, até uma incidência de 31 casos, ou seja, 10 vezes mais em octogenários. É uma arritmia complexa, como todos nós conhecemos, tem diversos fatores de risco, seja eles causais ou associados, tá? Então, os principais cardíacos, doenças valvulares, hipertensão, doenças isquêmicas, síndromes elétricas, como doença do nó sinusal, presença de doenças familiares, como a fibrilação atrial genética, patologias não cardíacas, sendo a principal e mais conhecida, hipertiroidismo, diabetes, entre outras, e outras, né, como excesso, abuso de álcool, como a gente já conhece. Além disso, os pacientes com fibrilação atrial, então, os pacientes que têm diversas comorbidades têm mais fibrilação atrial, e os pacientes com fibrilação atrial têm mais dessas diversas comorbidades. E essas comorbidades aqui estão exemplos dos diversos estudos de insuficiência cardíaca, provando que, além da comorbidade, a gravidade dessa comorbidade também está associada com a maior prevalência de fibrilação atrial. Nesses estudos mostram que, daqueles que arrolaram pacientes com classe funcional mais avançada, tiveram a maior prevalência de fibrilação atrial. Diversas são as classificações da fibrilação atrial, a mais utilizada é essa, né? Então, você pode classificá-la como paroxística, quando essa fibrilação atrial geralmente se encerra abaixo de 48 horas, persistente, quando você tem acima de 7 dias, ou você requer alguma atuação para a sua reversão, por exemplo, uma cardioversão. Atualmente, a gente tem utilizado esse termo como persistente de longa duração, quando essa fibrilação atrial acima de 1 ano, e permanente, quando a gente tem uma falha no retorno sinusal, a gente decide que essa fibrilação atrial a gente não vai mais atuar. Então, quando me deram esse tema, a gente, quando depara diante de um paciente com fibrilação atrial, diversas perguntas nos vêm à mente. Devo anticoagular ou não? Devo dar só antiagregante, antiarrítmico, encaminhar para ablação ou, muitas vezes, não fazer nada? Quando se fala em manuseio clínico, essas são as principais linhas de pensamento, né? A principal delas que eu considero é a prevenção do tromboembolismo, principalmente o acidente vascular encefálico. Isso pode ser feito de forma farmacológica ou não farmacológica. A questão do controle da frequência cardíaca e controle do ritmo, também de forma como farmacológica e não farmacológica. E as terapias associadas. Falando da prevenção de tromboembolismo, diversos scores foram desenvolvidos para que a gente pudesse classificar o nosso doente como probabilidade baixa, intermediária e alta de ocorrência desse acidente vascular encefálico. Os mais utilizados atualmente é o SHADS-2, conhecido por todos, né? E atualmente agora, a partir de 2010, com a publicação europeia, do SHADS-VASc. E com o SHADS-VASc, a tentativa foi ter uma maior sensibilidade para a prevenção de tromboembolismo nessa população, levando a população a uma categoria de maior risco e identificando aqueles pacientes que realmente não têm risco de tromboembolismo. Então, aqui, só para lembrar, todos conhecem, mas que o SHADS-2 leva em consideração idade acima de 75 anos, pontuando como um ponto, hipertensão, diabetes e insuficiência cardíaca, e aqueles pacientes com AVC prévio ou ataque isquêmico transitório como 2 pontos.
E o CHA-DSVASc é uma nova classificação que incluiu, né, além pontuou para pacientes com idade acima de 65 anos, 1 ponto, o sexo feminino e a presença de doença arterial periférica. Então, qual que é a grande importância dessa classificação? Porque, de acordo com a classificação, a gente vai começar a tratar esses pacientes. Eu gostaria de começar falando da tromboprofilaxia com os antiplaquetários. E gostaria também de ressaltar a mudança de valores que vem acontecendo. Por exemplo, na nossa diretriz da SBC de 2009, quando a gente tinha um paciente que tinha um fator de risco moderado ou sem fatores de risco, era orientado a gente dar aspirina ou varfarina. No caso aqui de um fator de risco, a própria leitura nos dá aspirina ou varfarina. Já em 2010, um ano após, com a utilização agora do CHA-DSVASc, vocês notem que, quando você tiver um fator de risco relevante, é inverso, ou seja, utiliza-se o anticoagulante oral ou aspirina, dando preferência para o anticoagulante oral. Para aqueles pacientes que não têm fator de risco, aí sim, utilizar a aspirina ou não utilizar nada, dando preferência para não se utilizar nada. E, atualmente, o último up-to-date desse consenso, que foi publicado semana passada, depois do Congresso de Munique, mostrando que caiu um pouco ainda mais essa classificação dos antiplaquetários, mostrando que você só deve utilizar antiplaquetário naqueles pacientes em que ele se recusa a utilizar o anticoagulante, e, se assim for, ele deve ser considerado utilizar a combinação, aspirina mais clopidogrel. E, por último, o efeito da aspirina. Isso já é uma classe de recomendação 2A, nível de evidência B. Então, o que aconteceu? Por quê? Porque viu-se que o risco de sangramento também ele deve ser considerado similar aos anticoagulantes orais. Então, está-se uma tendência a não se utilizar os antiplaquetários. E o inibidor de fator 10A, a rivaroxabana. Na era da varfarina, por que isso? Porque na era da varfarina a gente aprendeu que dar varfarina era melhor do que não dar. Então, estudos aqui desde 1989. A gente aprendeu também como tratar a melhor intensidade de deixar esse paciente anticoagulado, que era entre 2 e 3 para evitar complicações. O detalhe é que diversos estudos mostraram que, no mundo real, a gente anticoagula pouco. Então, além da gente anticoagular pouco, tem pacientes com diversos riscos aqui. Nossa classe de cardiologista ainda trata mais do que médicos generalistas. Nesse exemplo aqui, 70% versus 50%. E, além da gente indicar pouco, o que acontece no mundo real? A gente anticoagula mal, Claro que pelas diversas dificuldades que a gente encontra na prática clínica. Então, esse TTR, que é o tempo na faixa terapêutica, a gente sabe que nos trials está em torno de 66%. E, na prática clínica, 44%. Ou seja, daqueles poucos casos que a gente acabou anticoagulando, a gente acabou anticoagulando mal. O que nós vemos vindo aprendendo? Com o estudo RELY, a utilização da dabigatrana 110 mg 2 vezes, ele não foi inferior à varfarina. Então, a gente sabe que teve uma maior segurança na utilização, porém, ele não mostrou benefício. Benefício de redução de endpoint. Já com 150 mg, a gente mostrou redução de endpoint, então teve uma melhora na taxa de acidente vascular isquêmico, só que é o quê? Às custas de um maior sangramento gastrointestinal. Já com rivaroxabana, também aconteceu similar ao 110, ou seja, a gente não conseguiu reduzir endpoint primário, mas com melhor segurança, ou seja, a rivaroxabana, nessa dose utilizada, ela não foi inferior à varfarina. Só que gostaria de ressaltar que esse estudo, os pacientes eles foram mais graves, com um CHA-DS médio de 3,5, enquanto que no RELY de 2,1. A nossa grande esperança está aqui no apixaban, que mostrou, nesse estudo Aristóteles, que a gente, além de reduzir endpoint primário, a gente também reduziu com segurança esse endpoint primário e sem as custas de maior sangramento gastrointestinal.
Então, diversos estudos foram feitos por esses novos anticoagulantes, e isso não para por aqui. Então, por exemplo, nós temos em andamento o edoxaban, né, que com esse estudo está sendo comparado à varfarina, e o grande detalhe daqui que vai ser o nosso calcanhar de Aquiles nos anticoagulantes atuais, ou seja, esse edoxaban, a eliminação dele é 15% apenas renal. Tá? E os inibidores, os antagonistas da vitamina K, também estão correndo atrás. Nós temos aqui a tercafarina, que é também um antagonista da vitamina K, em que foi se modificado um radical da molécula da varfarina. E com isso, o que aconteceu? A gente conseguiu com que essa droga fosse não metabolizada pelo citocromo P450. Então, parece que o TTR vai ser maior, assim como a eficácia em relação à varfarina. Gostaria de lembrá-los também, vai ser mais enfatizado pelo Dr. Tarcísio, naqueles pacientes em que há uma contraindicação de coagulação, tem-se uma tendência agora de se utilizar esses oclusores de apêndice. Diversos estudos já foram feitos, né, principalmente em termos de segurança, e mostrou uma não inferioridade também em relação à varfarina, tá certo? Sendo que a prótese mais utilizada foi a prótese Watchman, que a gente ainda não tem disponível no Brasil. E nesse guideline da semana passada já foi citado, né, como classe 2B para esses pacientes que não têm, que são contraindicação para anticoagulação. E eles falam que, por que 2B? Porque esses estudos ainda são pequenos, né, então não tem um estudo em larga escala para a gente estar colocando essa prótese em todo mundo, e que maiores evidências são necessárias para melhorar esse nível de evidência, assim como toda nova terapia que aparece. Eu acho que vai caminhar para melhor nível de evidência. E, por fim, o que eu gostaria de falar, então, sobre o manuseio da frequência e do ritmo. Né? Então, eu não queria entrar nesse mérito, só para citar aos senhores que o que é melhor, se é controle do ritmo ou controle da frequência, diversos estudos com resultados conflitantes, e qualquer opinião minha aqui vai ser tendenciosa. Né? Então, o controle agudo da frequência cardíaca, se os senhores forem optar pelo controle da frequência, diversas drogas podem ser utilizadas. Então, no ambiente do pronto-socorro, unidade de terapia intensiva, né? Beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio com nível de recomendação mais forte. Para aqueles pacientes com disfunção ventricular importante, a amiodarona. O controle crônico, os senhores bem conhecem, a gente utiliza de beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, digoxina e amiodarona. Já o controle do ritmo, ele pode ser feito através de cardioversão elétrica e química, manutenção do controle com antiarrítmicos ou ablação por catéter. Então, falando um pouco da cardioversão, pouca coisa mudou em relação ao que a gente já conhece. Para aqueles pacientes com fibrilação atrial aguda, menos de 48 horas documentada, a gente pode fazer heparinização e fazer cardioversão. Para aqueles pacientes com fibrilação atrial acima de 48 horas, a gente preconizado a utilização do anticoagulante por 3 semanas, né, e a cardioversão, ou a utilização do protocolo acelerado com o eco transesofágico. Se você não tiver trombo, você pode fazer a cardioversão e proceder à anticoagulação por 4 semanas após. O que tem de novo nessa nova diretriz é a questão que a gente sempre teve um pouco de dúvida, e eles colocaram como nível de recomendação classe 1, nível de recomendação B, a utilização já da dabigatran, né? Então, você pode utilizar a dabigatran 3 semanas antes e 4 semanas após para a cardioversão, baseado em apenas um estudo. Os outros não foram estudados. A cardioversão com antiarrítmicos, né, aqui para a gente no Brasil é um pouco mais simples. Se a gente tem uma cardiopatia estrutural, nos sobra basicamente a amiodarona, se você optar por uma cardioversão química. Se você não tem uma doença estrutural, nos sobra a propafenona. Quem quiser, depois dar uma revisada, eles estão dando muita importância para essa nova droga chamada Vernacalam. A manutenção do ritmo sinusal com as diversas drogas, elas têm-se uma taxa de sucesso por volta aqui em torno de 50%. Tá? Então, para nossas diretrizes, a manutenção do ritmo sinusal,
ela pode ser feita também de acordo com a cardiopatia básica desse paciente. Se você não tem cardiopatia básica ou mínima, você pode utilizar ciprofenona ou sotalol. Como segunda opção, a amiodarona. Para os pacientes com insuficiência cardíaca, a única opção é a amiodarona. Nos outros, você tem, se você tem uma doença arterial coronariana, dê preferência ao sotalol, e se for hipertensão arterial com hipertrofia ventricular, a amiodarona. Sem hipertrofia, você pode utilizar de propafenona ou sotalol. Então, de acordo com essa manutenção do ritmo, como havia falado, tem a forma farmacológica e não farmacológica, que vários estudos comparando a manutenção após 1 ano em ritmo sinusal das drogas antiarrítmicas e ablação, mostrando um pouco de superioridade da ablação. O Dr. Tarcísio vai acabar falando. Em relação ao manuseio clínico, era isso que eu queria deixar claro, passar para vocês. Espero ter tornado um pouco mais claro essas questões de decisões nesses pacientes. Obrigado.